Bom, pessoal, então meu nome é Felipe Pires, professor de metodologia científica, e aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre fichamento, né? Seja do trabalho acadêmico, ou do trabalho acadêmico, né? Seja de um artigo ou de um TCC, ou uma dissertação, alguma coisa. Veja, o que vocês têm que entender é que o fichamento ele vai meio que formar aquele material de base, né, do seu artigo ou do TCC, né? Eu vou falar do artigo, né? Mas vocês compreendam que eu estou falando de TCC também. Então, pronto. Existem muitas formas, né, de se fazer fechamentos. Por exemplo, quando você vai no YouTube, tem muitas pessoas lá, muitas mesmo, ensinando como fazer um fichamento, né? E o que vocês têm que entender é que cada uma dessas pessoas, ela vai ensinar uma forma diferente de se fazer um fichamento. E o que eu digo é o seguinte, é interessante que vocês olhem realmente, dêem uma olhada nesses vídeos, né, e peguem algumas ideias, né, sobre fichamento com essas pessoas e tal, né? Mas também, por outro lado, o que eu tenho para dizer é o seguinte, né? Que cada pessoa desenvolve mais ou menos o seu método próprio de fazer o fichamento, né? Ou seja, aquele método que funciona melhor, né? Para aquela pessoa, né? E também que o fichamento, ele depende muito dos objetivos do que você vai querer fazer, né? Então, uma das coisas, deixa eu baixar isso aqui, a se levar em consideração é isso, né? Quais são os meus objetivos? Eu digo do trabalho em geral, né? Porque veja, eu posso ter o seguinte, eu posso ter dois tipos de material. Um dos materiais, né, que eu posso ter são materiais assim básicos e que eu queira, né, que eu queira utilizar, digamos assim, em pesquisas futuras, né? Ou seja, são os materiais básicos de utilização futura. Por exemplo, se eu tenho um livro que é um clássico numa determinada área, né? Então, eu posso querer não simplesmente fazer um único artigo naquele livro, eu posso querer, digamos assim, utilizar aquele material para muitos outros trabalhos futuros e tal, né? Então, se esse material é básico assim, né? Ele é clássico, vale a pena você investir, digamos assim, num fichamento mais extenso, né? Menos, menos não, mais, digamos assim, mais compreensivo, né? Daquele livro, ou seja, talvez valha a pena você fichar, digamos assim, resumir as ideias principais, as principais argumentações ali, né? Do livro inteiro, né? De todos os capítulos e por aí vai, né? E você tem aqueles materiais mais focados, ou seja, mais específicos, né? Para aquele trabalho que eu estou fazendo. Então, por exemplo, eu fiz o fichamento, né, de 3 livros de um filósofo chamado Spinoza, né, para um futuro artigo, né. Eu fiz os fichamentos e guardei. E um dos livros
ele é mais sobre religião do que sobre política, né? E o meu trabalho é sobre política. E eu não pretendo no futuro pesquisar sobre religião, né? Digamos assim, em autor nenhum. Então, digamos assim, o meu fichamento desse livro de Spinoza, né, foi simplesmente, claro que abrangendo a ideia geral do livro, né, compreendendo a ideia geral do livro, mas foi simplesmente naqueles pontos, né, naqueles parágrafos, onde o Spinoza ele fala sobre política, né? Ou seja, eu meio que deixei a religião de lado, né? Então, aquilo ali foi mais específico. Por outro lado, o Spinoza ele tem um livro só sobre política, e aí nesse livro sobre política eu fiz digamos assim, um fichamento mais extenso do livro inteiro, né? E por aí vai, né? Então, digamos assim, o fichamento você já vai tendo, digamos assim, essa diferenciação, né? Se você quiser, claro, né? Mas eu meio que aconselho, né? Porque isso, sinceramente, isso te dá um tempo muito grande, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre produtividade. Isso aí vai te dar um tempo, te fazer ganhar tempo, né? Ou seja, você não vai estar fichando, digamos assim, partes de livros, né? Capítulos inteiros que você não vai utilizar mais, né? Você não vai precisar mais daquilo, né? Mas ao contrário, quando é um livro clássico, né, que você acha que no futuro você vai utilizar outras partes daquele livro para, digamos assim, fazer trabalhos futuros e etc., você vai ganhar um tempo imenso já fazendo o fichamento naquele momento, né? Você já tem um fichamento pronto, onde no futuro você pode até dispensar o livro. Se bem que quando você lê um livro várias vezes, né, parece que o livro sempre se transforma e a sua leitura ela passa a ser cada vez mais rica, né, do mesmo livro. Então, você nunca é como se você nunca lesse o mesmo livro duas vezes, né? É sempre uma nova leitura. Mas assim, você de certa forma meio que já tem aquele fichamento, né, onde isso vai te fazer ganhar muito tempo em trabalhos futuros. Então, aqui tem os fichamentos mais específicos, ou seja, mais focados, né, nos pontos específicos do artigo. Beleza, então, mas assim, eu não vou dizer para vocês como exatamente vocês vão fazer seus fichamentos, né? Aí fica a cargo de vocês. O que eu tenho como algumas dicas, né, que vocês devem observar nos fichamentos é o seguinte. Eu vou apagar essa parte aqui, né? Vai ficar. É o seguinte, veja, uma coisa que é muito importante que vocês tenham no fichamento é a referência, né? Ou seja, a referência já na regra da BNT e tal, de onde você tirou, né, essas informações. Veja, às vezes vocês têm que observar que a referência ela é voltada para aquela edição específica, né? Aqui, ó, a edição específica que você está utilizando, né? Então veja, se você perde essa referência, muitas vezes fica difícil você encontrar essa edição específica que você utilizou, né? E aí, por exemplo, de uma edição para outra pode dar erro em relação a número de páginas,
até em relação à tradução e por aí vai, né? Erros de impressão, às vezes de uma edição para outra, o autor faz alterações no livro, né? Então veja, isso aqui é muito importante. Quando você começar um fichamento, você já coloque. Eu estou botando em sublinhado aqui, eu vou até tirar, né? Mas não é para vocês sublinharem não, tá? Você já coloca isso aqui. Outra coisa muito importante é que vocês têm que separar, eu vou até escrever, o que vocês falam do que o autor fala. Separar o que é vocês e o que é o autor. Veja, eu posso utilizar no fichamento, né? Eu posso fazer, por exemplo, paráfrases e posso fazer também citações literais, né? Citações. Ele, Oi. licença, é para fazer um fichamento que eu entrei atrasada e estou perdida aqui. Depois eu lhe explico. Preste atenção aqui no que eu estou dizendo, aí depois eu lhe explico bem direitinho, tá? Só um momento. Aí, no final, né? Você pode fazer paráfrases e citações. Veja, o que é uma paráfrase, né? Você está dizendo o que o autor fala, as ideias do autor, né, e etc. Mas com suas próprias palavras, né? Você diz, Rousseau diz isso, diz aquilo, e etc, e etc, e por aí vai, né? Então, só que em determinados momentos você pode colocar citações. Quando você, por exemplo, perceber que aquela parte do texto ele foi muito feliz ali na escrita, né? A escrita dele é muito bonita, ou aquela frase ali é muito, digamos assim, simbólica do pensamento dele, por aí vai. Você pode colocar a citação mesmo, né? Do jeito que ele colocou lá no livro. Só que quando você colocar a citação, você tem que realmente simbolizar para você, né, no fichamento, o que é que aquilo ali é exatamente as palavras do livro, né? Por quê? Porque se você colocar, não fizer essa separação e colocar direto, né, as palavras do livro no seu trabalho, você esquecer, né, que aquilo era o autor falando, aí você está cometendo um plágio, né? Então, o que é que eu indico, né? Quando, por exemplo, você for colocar uma citação, já utiliza a regra da BNT, né? Digamos assim, quando é uma... Você não precisa nem colocar segundo Rousseau e tal, né? Mas quando for exatamente as palavras de Rousseau, aí você bota entre aspas, por exemplo, né? Se for menos de 3 linhas, por exemplo, você pode colocar entre aspas e já indica a página, né? Isso aqui é muito importante, você já indica a página, ou seja, essa citação que você tem no seu fichamento, você pode reutilizar em 10 artigos, por exemplo, seguintes que você fizer, né? Você sempre vai se referir e você não precisa mais voltar no livro, né, para pegar essa citação. Você já tem aí, ó, ela entre aspas, né, e a página. Ou então você pode fazer o recuo também, né? Faz o recuo 4 centímetros, por exemplo, né, tamanho 11, e entra aí, ó, com o que o autor falou, né? E aí você, por exemplo, coloca a página.
para saber, para você nunca mais perder, né, que você fazer a separação do que é você parafraseando, né, e o que é o autor falando mesmo, né? O que é o autor de fato que vai falar. E isso tudo aqui, vocês têm que separar de outra coisa, né? Então deixa eu voltar aqui, vamos tirar o recuo. Outra coisa importante a separar, né? É o seguinte, as ideias do autor dos seus próprios comentários, né? Isso aqui é muito importante. Em determinado momento, vocês podem querer comentar, né? E esse comentário possivelmente entrará no seu artigo, né? Então, o que é muito importante é você separar o que é a ideia do autor do que é o seu comentário, o que você pensou, né? Você pode querer viajar ali e fazer uma série de comentários, uma série de reflexões e tal sobre aquilo que foi dito, né? Só que aí você tem que fazer essa separação para você manter essa separação no artigo, né? Você não pode confundir o que é que o autor falou do que você está pensando, né? Do que você pensou sobre isso. Então, você tem algumas formas de colocar ali, sinalizar que é um comentário seu, né? Então você pode colocar comentário, você bota comentário, né? E manda ver aqui no seu comentário, por exemplo. Você pode colocar observação e, de novo, né? Deixa eu tirar isso aqui. Mandar ver no seu comentário, né? E por aí vai. Pode ser qualquer tipo de simbolização, mas desde que você consiga, né, separar o que o autor pensa do que você pensa, o que o autor fala do que você fala sobre o que ele fala, né? Então veja, é isso, né? O que eu teria para dizer para vocês sobre fichamento é isso, né? Primeiro, separar. Aí não interessa como vocês vão fazer o fichamento, vocês que vão decidir o que é melhor para vocês, né? E quais são os objetivos de vocês. Mas veja, separar o que vocês falam do que o autor fala, ou seja, a paráfrase das citações, a paráfrase é diferente das reflexões que vocês fazem, né? A paráfrase é simplesmente dizer com outras palavras a mesma coisa que o autor está dizendo, né? Só que você vai fazer um resumo, vai dizer com outras palavras, já no seu entendimento, né? Das citações literais, né? Citações literais. E por outro lado, você tem que separar o que são as ideias do autor dos seus próprios comentários, né? Às vezes você quer dar até um juízo de valor, né, sobre o que o autor falou, e aí você tem que realmente sinalizar para você mesmo que aquilo ali é um comentário seu, né? Aquilo ali é você que está dizendo. Bom, então é isso. Eu vou encerrar aqui e vamos passar